Sejam muito bem-vindos ao Polaris Podcast. Nosso convidado de hoje é o artista Eduardo Cobra, mundialmente reconhecido pelos seus murais espalhados em 5 continentes. Meu nome é André Pastina e comigo estão Conrado Abreu e Rodrigo Rocha. Então, Cobra, para começar, você pode contar para a gente um pouco do início da sua trajetória, né? Desde os tempos do picho na periferia até o seu primeiro trabalho remunerado, vamos dizer assim? Tudo bem. Bom, eu vou tentar falar de uma forma mais resumida possível, claro. Né? O ano retrasado, eu completei 30 anos de trajetória pintando ininterruptamente nas ruas. Então, eu faço parte da segunda geração de artistas de rua, de grafite e tal, da cidade de São Paulo. E o ano era 1987. Então, o movimento onde eu iniciei, na realidade, foi a pichação. Então, o meu primeiro contato foi com pichação, ou seja, eu saía, espalhava meu nome por toda a cidade, pelo bairro onde eu nasci e tal, etc., que é justamente o bairro do Campo Limpo, né? E eu não tive acesso, eu não conhecia outros artistas, eu não tinha essa abertura, sabe, de saber que já existia o movimento de grafite no mundo. Eu não conhecia, eu não sabia nada. Então foi espontaneamente que eu comecei, por influência, obviamente, que eu era o mascote. Então eu tinha uma galera bem mais velha, que eram pichadores já na cidade de São Paulo, pichavam os prédios e tudo mais. E eu andava junto com essa galera. Então, assim, muitas vezes a gente pegava um ônibus ali do Campo Limpo, descia lá no centro de São Paulo e voltava a pé até o Campo Limpo, na madrugada, pichando tudo. Então, assim, subia em prédio, porta de aço, fazia isso ininterruptamente. Fiquei alguns anos dentro desse esquema aí. Aí eu cheguei a ser detido 3 vezes fazendo isso. Minha família odiava, todo mundo odiava, enfim. Era bem difícil, né? Mas era uma forma de me expressar, era uma forma até de existência mesmo, de alguma forma de protesto também. Enfim, as condições no bairro onde eu nasci, pelo menos naquele momento, eram bem precárias. Acesso à cultura, educação, enfim, tudo muito difícil. E eu andava com o pessoal bem barra pesada, assim, no aspecto de que muitos dos meus amigos, em algum momento, se envolveram com crime, se envolveram com droga, com álcool, com várias coisas complexas, assim. Mas milagrosamente, o que eu queria na rua era mesmo a liberdade, sabe? Eu era um cara... eu sempre fui uma pessoa que visou esse lado, e a rua sempre me atraiu, né? Aquela velha frase, a rua me atraía mais do que a escola, no sentido de que eu era um cara que gostava de skate, de break dance, de andar de carrinho de rolemã, de empinar pipa, de fazer coisas da rua. Pichação também entrou no meio. Enfim, era esse movimento todo bem, bem rua mesmo, até porque era o que eu tinha. Eu não tinha acesso a nenhum clube. Minha família não tinha condições alguma disso. Estudava numa escola pública e tal. Então, o envolvimento era esse, né? E assim, o assédio muito grande também, pelas facilidades, né? Que pareciam facilidades, mas na verdade... a maioria dos meus amigos que seguiu por esse caminho se deu mal, né? Que era aí o assédio do crime e tal, etc. Faz isso que vai ser mais fácil e tal, mas o que eu queria era a arte mesmo, né? E aí a minha família, meu pai, tinha uma oficina de tapeçaria, a minha mãe era dona de casa, não tinha ninguém na minha família, nenhuma das gerações
com qualquer tipo de envolvimento artístico, assim. Então, eu fui o precursor na minha família a aparecer com essa ideia, né, de pintar, de desenhar e tal. E aí, obviamente, que meus pais ficaram revoltados. Desculpa, ficaram revoltados porque no final queriam me proteger, né? Queriam me proteger porque eles estavam vendo que era perigoso. Uma vez tiveram que ir na delegacia por causa disso e estavam super preocupados comigo e tal. Só que isso acabou gerando muitos problemas dentro de casa. Já aos 17 anos eu fui morar sozinho e tal. Então foi bem, bem complexo esse meu início aí. O interessante é que por mais que eu comecei já com 12 anos, 13, a fazer a pichação e esse movimento na rua, eu já desenhava antes disso. Então já com 8, 9 anos eu já tinha cadernos de desenho, eu já pintava, eu já gostava de esboçar ali nos cadernos reproduções de super-heróis, de desenhos em quadrinho e tal. Então meio que eu nasci com isso, sabe? Foi algo super espontâneo, assim. E aí, quando eu entrei num grupo de break chamado Jabaquara Breakers, que era um grupo bem famoso na época ali do Jabaquara, tinha mais de, acho que 300 integrantes, e a ideia era essa, o grafite como um dos elementos da cultura hip hop. Foi assim que eu conheci o grafite, né? Então o DJ, a dança, a música, o beatbox, o grafiteiro e tal, e foi aí que eu me interessei por esse universo do grafite, porque eu comecei a ver videoclipes que apareciam os grafites de Nova York, comecei a ter acesso a alguns livros e tal, tipo Subway Art, Spray Can Art, que eram livros que mostravam o grafite da década de 80 em Nova York, e foi aí que eu comecei a fazer paralelamente à pichação o grafite. Então, ambos, obviamente, de forma ilegal, né? Então, saía, pintava de forma ilegal, só que eu já começava ali a buscar esse lance do desenho, as letras, os bombe, as letras com formas, alguns personagens e tal. E foi assim o meu início. E Cobra, muito interessante esse seu início. E fazendo o link, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: como é que você, nessa trajetória, criou a sua identidade, né? Porque o artista, na verdade, ele cria a sua identidade. Como é que você achou? Se foi de uma hora para outra ou foi realmente você foi conectando os pontos até chegar nesse estilo que você tem hoje? Olha, eu sempre falo muito, muito claramente, assim, porque eu sou autodidata. Então, o meu acesso à galeria, museu, a outros artistas se deu bem tardiamente, assim. Eu já tinha mais de 20 anos de idade e tal. Então, assim, eu tive... A minha arte, num certo momento, tinha muito a ver com sobrevivência também, sabe? Claro, o meu amor pelo desenho sempre existiu. Só que teve um ponto da minha vida que eu tinha que realmente literalmente pagar o meu aluguel, pagar a minha água, a minha luz, pagar minhas contas, né? Então, assim, para isso, o que acontece? Eu comecei a fazer alguns trabalhos encomendados. Então eu pintava escolinha, pintava pet shop, pintava oficina mecânica, reproduzia a obra de outros artistas. Eu fiquei vários e vários anos assim. Então a minha escola, onde eu aprendi, foi nas ruas. E com esses pequenos trabalhos, sabe? Alguém queria uma pintura do Gustav Klimt na parede. Eu nem sabia quem era Gustav Klimt, só que a pessoa me dava aquele desenho e eu tentava copiar aquilo na parede. Alguém vinha com o desenho do Portinari, alguém queria que eu pintasse numa madeira, num vidro, num teto, num piso, usando tinta vinílica, tinta latex, tinta acrílica, tinta spray. Então, assim,
foi muito duro, muito difícil. Só que me deu foi um grande aprendizado, assim, até na utilização de materiais e tudo mais. E eu vivia dessa forma, fazendo esses pequenos trabalhos. E aí eu, mesmo assim, não tinha uma renda suficiente para pagar minhas contas. Então eu trabalhava numa agência bancária como estagiário, né? Trabalhei também como office boy e nas horas vagas eu saía pintando. Então o meu início foi assim, eu fazia esses trabalhos, mas em paralelo eu seguia com o meu trabalho autoral, vamos dizer assim. Eu saía pintando espontaneamente também, eu já tinha uma busca pelo meu desenho, pelo meu caminho, pelo meu estilo, só que o que acontece é que eu não tinha experiência, eu não tinha capacitação, eu não tinha, como que eu posso dizer assim, segurança também no meu trabalho, né? A arte é algo infinito, é um aprendizado infinito. E naquele momento, para mim, era ainda mais difícil, porque eu não tinha referências. As minhas referências eram reproduzir obras dos grafiteiros dos Estados Unidos, fazer trabalhos dentro da comunidade hip hop. É aí que eu tinha o meu trabalho mais autoral, porque eu falava um pouco nos meus trabalhos da forma que era possível ali na minha arte, das questões de racismo que eu já observava, da violência, dessas diferenças sociais e tal. Então eu já colocava isso no meu trabalho como uma forma de protesto, em shows de hip hop e tal. E essa foi a minha base artística, vamos dizer assim. Só que chegou um determinado momento, depois de muitos anos, em 93, 94, o Play Center me convidou oficialmente para fazer um trabalho lá. Na realidade, foi uma agência que prestava trabalhos lá para o Play Center, viu um desses desenhos aleatórios que eu fazia pela rua e me deu essa oportunidade. Falou, olha, a gente vai participar de uma concorrência. E aí eu fiz, eles me pediram 2 esboços. Eu fiz mais de 40 desenhos, de tamanha o meu entusiasmo de querer ter um trabalho lá dentro do Play Center, né? E aí, consequência, eu fui aprovado. Quando eu pintei os primeiros brinquedos lá no Play Center, eu cheguei a dormir lá no parque durante os primeiros dias, tamanha a força de vontade que eu tava, a dedicação que eu tava, que eu queria muito aquela oportunidade com a minha arte. E a consequência disso é que eu passei os outros 10 anos oficialmente pintando todos os equipamentos lá do parque. Então foi o meu primeiro trabalho assim, em relação a isso. Aí, o que acontece? Eu continuava, aí eu consegui me estabelecer um pouco melhor financeiramente, com a minha casa e tal, e continuava pintando na rua, mais livre, vamos dizer, buscando sim o meu caminho, buscando trazer algo diferente com o meu trabalho. E foi justamente num ponto em que eu parei de copiar os outros artistas, que eu me senti seguro para trilhar o meu próprio caminho, foi aí que as portas se abriram, mas não teve um passo de mágica, não foi do dia para a noite, foi construído passo a passo, entendeu? Então foi uma transformação assim ao longo desses 30 anos. Então eu passei muitos anos copiando ou fazendo trabalhos até chegar no trabalho quando eu comecei a criar alguns projetos autorais. Legal, e essa sua esse estilo, né, como o Rodrigo falou, que você construiu, ele surgiu, né, como foi esse processo criativo em você? Olha, surgiu primeiro intuitivamente, por questões de observação também, e a própria evolução no meu caminho, porque eu sempre fui um cara muito persistente na questão do meu desenho, na questão do meu trabalho, ou seja, eu sempre me dediquei demais, assim, eu sempre fui muito esforçado, sabe? Então, quando eu falo que eu sou autodidata,
significa pouca coisa, porque eu passei a maior parte do tempo dentro de livraria, dentro de biblioteca, buscando esse tempo perdido, sabe? Pesquisando outros artistas, visitando várias galerias de arte, exposições, enfim, chegou um momento em que eu comecei a buscar muita coisa, muita informação. Então, eu passei a conhecer os muralistas mexicanos, Diego Rivera, Siqueiros, os pintores mais antigos da Europa, que faziam aqueles murais trompe-l'œil, aqueles engana-olho nas laterais dos prédios, os pintores americanos também, tipo Eric Grue, com aqueles murais tridimensionais. Aí passei a conhecer outros grafiteiros também, como Basquiat, Kate Haring, tantos grafiteiros também que já tinham se destacado aí na cena e já tinham feito essa transição das ruas para as galerias e já tinham viajado pelo mundo todo, como Kate Haring, né? Já naquela época, na década de 80, já tinha ido para a Itália, vários lugares na Europa, para o Japão e tal. Então eu comecei a ver todos esses trabalhos, né? E aí eu passei a construir elementos dentro da minha obra daquilo que eu acreditava, daquilo que eu havia vivenciado também. Eu sou um cara que em determinado momento eu comecei a colecionar livros antigos. Eu gosto muito de arquitetura, de paisagismo, de coisas assim. E comecei em algum momento a pintar essas cenas de São Paulo antiga. Comecei a construir muitos murais da cultura popular brasileira também, em alguns momentos. E aí eu comecei a trilhar um caminho da construção dos valores do meu trabalho. E comecei a colocar para fora aquilo que eu sou também como ser humano, né? Então, ou seja, passou a não existir essa diferença daquilo que eu vivo no dia a dia, daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, ou seja, os meus valores. Então eu comecei a passar isso para os muros. Foi aí que eu passei a ser convidado para fazer trabalho no mundo todo, né? Foi nesse momento em que eu criei o projeto Muro das Memórias, pintando cenas de São Paulo da década de 20, 30 e tal, justamente com essa ideia da preservação do patrimônio histórico. Criei o projeto Green Pincel, da proteção do meio ambiente, dos animais. Aí eu passei a trabalhar com temas que já mexiam comigo desde a infância, né? Como questões de violência, de racismo, de tolerância, e passei a fazer isso nos muros, né? E aí eu comecei a trazer também um projeto chamado Olhares da Paz, onde eu passei a trazer à tona vários desses ícones, né, que nos inspiram através da paz, como Martin Luther King, Dalai Lama, Gandhi, Anne Frank. Aí eu passei também a transitar nesse universo da história, da memória, e valorizar também as culturas, as tradições e tal. Então, foi aí nesse ponto em que o meu trabalho, eu comecei a construir dentro do meu trabalho espontaneamente, através das imagens antigas. Muito dessa parte com cor do meu trabalho vem dessa releitura de imagens que originalmente são em preto e branco, como, por exemplo, as imagens da Anne Frank. Não existe uma imagem original da Anne Frank colorida. Então eu passei a colorir essas imagens, como, por exemplo, as imagens de São Paulo da década de 20 e tal, etc. Então eu passei a colorir essas imagens também. Então eu acabei fazendo um mix desse trabalho que eu conheci dos grafiteiros de Nova York, com essa arte dos muralistas mexicanos, com esse trabalho de perspectiva e anatomia dos artistas europeus, com muita coisa também da cultura brasileira, da alegria, das cores, da vivacidade e tudo mais. Então, foi um mix de todos esses elementos. Legal, Cobra. Eu vou quebrar o protocolo aqui, vou fazer duas perguntas em uma, que eu fiquei curioso em relação a uma coisa depois que você contou o início da sua trajetória.
A primeira eu acho que deve ser praticamente impossível devido ao tempo e às mudanças, mas existe ainda em algum lugar da cidade algum picho seu ou grafite daquela época mais da ilegalidade, vamos chamar assim? Olha, eu só vou aproveitar para comentar, porque eu tenho um acervo com mais de 3.000 fotos com obras, tá? 99% mais não existe, foram apagadas, removidas e tal, porque a street art, infelizmente, teve esse conceito, sabe? É efêmero e tudo bem, alguém pinta por cima, alguém apaga e tudo bem. Então, assim, hoje tem algumas pequenas coisas espalhadas lá pela região do Capão Redondo, do Campo Limpo, naquelas quebradas lá. Tem algumas coisinhas assim, pouca coisa, mas tem. Tanto que na atualidade eu criei agora um projeto para restaurar esses murais que estão perdidos aí pela cidade. Só em São Paulo eu tenho mais de 50 murais que precisam ser restaurados, revitalizados ou refeitos, né? Porque já estão totalmente destruídos. Então, eu como artista também, aproveitando que você perguntou, eu acho que atualmente é necessário ter uma outra visão sobre a arte de rua. Eu acho legal cuidar, preservar, para que as próximas gerações tenham acesso também a esses trabalhos, né? Assim como quando nós viajamos para outros países, quando eu fui para o México, pude ver murais dos Siqueiros, se ninguém tivesse preservado, aquilo teria se apagado. Se ninguém cuidar das obras que estão espalhadas aí, dos Gêmeos, do Banksy, tantos artistas fantásticos, as futuras gerações não vão ter acesso. Então eu acho uma pena, acho um desperdício, né? Tudo bem, a fotografia eterniza tudo isso, mas nada melhor do que o presencial, né? Assim como as obras que estão nos museus são preservadas, por que isso não ocorre na street art, né? Então é um pensamento que eu tenho hoje em dia. Legal, e pode virar até como se fosse uma relíquia, né? Um pedaço ali da sua trajetória, da sua história que ainda resistiu aí ao tempo, né? Deve ser muito bacana isso. E a segunda pergunta que eu ia fazer você comentou da questão ambiental e social que você traz para suas obras, né? E você acha que você conseguiu ver uma evolução ao longo desses 30 anos nessas questões tão delicadas, né? Principalmente a parte social, de consciência ambiental, ecológica, né? Você que retratou isso durante a sua trajetória, hoje você acha que a gente conseguiu evoluir? Qual que é o seu olhar sobre isso? Ou se você conseguiu contribuir, né, de alguma forma para essas questões? Olha, algumas coisas eu acho que não. Eu acho que não. Algumas sim, algumas não. De uma forma geral, a gente vê animais que são retirados do seu habitat ali para entretenimento. Então, eu acho isso um absurdo. Eu sei que o zoológico tem uma função de preservar as espécies e tudo mais, mas a construção de novos espaços como esse, retirando animais da floresta e tudo mais, eu acho que isso pode ser superado com a tecnologia. Ou para parques aquáticos, onde tem golfinhos e tudo mais, eu acho isso também um absurdo. E já pintei várias vezes, vários murais sobre isso. Touradas, que a gente tem ainda em alguns lugares do mundo, também já pintei murais falando sobre isso. O meu trabalho, de uma forma geral, eu sempre foquei nessa questão da preservação ambiental, né? Do pacifismo também, valorização da história, da cultura, tal, mas eu não sei, eu acho que isso é uma questão muito individual mesmo, sabe, da consciência de cada um, né, porque quando você visita um parque desses, você está contribuindo para que aquilo continue, né, então quando você não cuida realmente dos rios, da cidade e tudo mais, você está contribuindo para o desmatamento e tantas coisas que ocorrem. Eu acho que a gente evoluiu pouco, assim, o ser humano, ele
a questão do respeito também pelo próximo, são temas que eu venho trazendo nos meus trabalhos, sabe? Eu pude passar pelos 5 continentes e a gente percebe que as pessoas são intolerantes, cada vez mais violentas, cada vez mais racistas, porque fazem isso porque seguem alguém disse algo e as pessoas não sabem, não conviveram, não conhecem e são intolerantes com outras culturas, com outras religiões, com outros usos e costumes. Então, eu sigo fazendo trabalhos com esses temas, tem pessoas que gostam, outras pessoas não gostam, enfim. Mas são temas que fazem parte daquilo que eu sou, daquilo que eu acredito, mas de uma forma geral eu acho que a humanidade está indo por um caminho bem ruim, assim, né? Pode vir pandemia, que as pessoas não mudam os hábitos e, enfim, né? Ficam com medo, ficam preocupadas e tal, mas não pensam no futuro, não pensam numa transformação, continuam agindo da mesma forma, né? Então, eu venho trabalhando durante esses anos todos e agora eu estou pensando numa forma não só dessas mensagens que eu já te falei, que eu venho colocando na minha obra, mas trazendo isso com propósito mesmo. Então eu venho realizando já há algum tempo algumas obras com esse intuito de ajudar o próximo. Então, eu tenho colocado obras em leilões e tudo mais, e transformando 100% dos recursos. Por exemplo, a obra que eu fiz chamada Coexistência, no início da pandemia, nós pudemos ajudar cerca de 20 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, sabe? Isso é muito gratificante, porque a gente sabe que tem muitas pessoas do bem, muitos empresários, muitas empresas, muita gente aí querendo ajudar e tal. E eu, com o meu trabalho, assim, de uma forma simbólica, claro, né, resguardando as proporções que a gente vive no Brasil, com essa corrupção infinita, com políticos inescrupulosos, né, as pessoas aí, o brasileiro, um povo trabalhador, honesto, íntegro, que paga seus impostos, né? Gente que mora na periferia, que acorda às 5 horas da manhã, pega o ônibus lotado para trabalhar e no final das contas não tem um hospital, não tem uma condição digna para sua família, né? Então, assim, isso é uma verdadeira epidemia no Brasil, né? E, de uma certa forma, eu quero, com o meu trabalho, de uma forma mais honesta possível, mais transparente possível, trazer essa, como é que eu posso dizer, essa realidade mesmo, sabe? À tona, assim, tanto mostrando através dos meus murais, como convidando as pessoas à reflexão, como convidando pessoas a participarem dessa transformação, né? E é uma transformação que não adianta só você montar um prédio ali e dar uma aula de futebol para o cara, alguma coisa assim. É muito mais profundo, né? São valores éticos mesmo, de respeito pelo próximo, né? Todas essas questões que ao longo do tempo foram se perdendo, né? Então, eu espero agora conseguir fazer a diferença realmente com esse instituto que eu estou criando. Muito, muito legal, Cobra. E até nessa linha da sua vida, dessa transformação, eu vou emendar também 2 perguntas, quebrando o protocolo aqui em uma só. A primeira é, qual que você acha que é a sua grande obra até o momento? E segundo, qual a obra que você ainda gostaria de fazer? Tá, excelente. Assim, ó, você imagina um menino da periferia, tal, ali, como eu já comentei, falo sempre isso, porque eu tenho o maior orgulho disso, porque mesmo sem falar inglês, eu viajei para os 5 continentes. Hoje eu recebo convites de várias partes do mundo. Para você ter uma ideia, em Abu Dhabi, o maior mural de Abu Dhabi, com cerca de 2.000 metros quadrados, meu. Fui convidado lá pelo Sheik para realizar esse trabalho.
Em Nova York, eu fiz uma série, respondendo a sua pergunta, que talvez seja uma das mais importantes para mim. Eu fiquei morando em Nova York, produzi 19 painéis em Nova York, chamado Cores pela Liberdade. Eu estive em lugares muito simples, muito carentes também, como no Malawi. Eu morei lá, fiquei uma temporada lá, né, pintando. Pintei alguns painéis a convite da Madonna lá e também foi muito gratificante, assim, para a gente poder dar valor mesmo a todas as coisas e eu pude ter essa experiência também na Índia, onde eu passei um tempo lá. Então, assim, eu sou um cara que eu não faço diferença, sabe? Para mim é importante estar nesses lugares, na Times Square, na Piccadilly Circus, em lugares nobres, em museus, em galerias, mas é importante estar em lugares simples, nas comunidades, na periferia, do lugar de onde eu vim, da minha origem, sabe? Então, todos esses trabalhos para mim são importantes. E essas realizações são essas, né? A realização é hoje estar diante de algo que eu nunca esperei, que é justamente esses convites para pintar no mundo inteiro. De 2019 para cá foram mais de 40 convites internacionais. Cada trabalho para mim é importante, é isso que eu queria dizer, sabe? Eu super valorizo, eu me dedico o máximo que eu posso, porque eu acredito que são presentes de Deus assim na minha vida, né? Então eu tenho que ter o máximo de zelo com esses trabalhos. E para dar alguns exemplos, tem aquele mural de 3.000 metros que eu fiz, que entrou para o Guinness Book, que está lá no Boulevard Olímpico do Etnias, no Rio de Janeiro. Tem o painel do Oscar Niemeyer, que está na Avenida Paulista ali, que é bem interessante porque tem cerca de 60 metros de altura. E eu que cheguei a ser detido em São Paulo 3 vezes, poder ter um painel na Avenida Paulista é super importante. É um marco para mim, é um marco. Essa série que eu fiz em Nova York também. Então, enfim, o Instituto talvez seja a minha próxima obra, assim, a obra que eu mais estou zelando, que é onde eu vou deixar um legado, sabe, através desse Instituto, que é onde eu quero incentivar os meninos através de todos os tipos de arte, sabe, não só do grafite, mas também do grafite, da literatura, do cinema, do teatro, da música, enfim, para que seja um espaço de transformação, realmente, de transformação social. Cobra, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre esse ponto, né, das diversas formas de arte. Hoje você dedica seu tempo exclusivamente, né, aos murais, aos painéis, ou você também transita entre outras artes, entre outras atividades também? Não. Eu não sei fazer quase nada, falar a verdade para você. Eu não sou um cara muito ativo em relação aos esportes. Eu sou um telespectador, assim, assisto pela TV. Mas gosto de muitos esportes. Sou um cara, eu sou muito ligado à família também. Gosto de viajar. Sou uma pessoa muito ligada em Deus. Tenho muita fé e tal. E em relação a outras artes, eu já estou em uma arte que é muito complexa, sabe? Que mesmo depois de 30 anos, quando eu entro numa Capela Sistina e olho lá para o teto, eu vejo que eu não sei nada, não aprendi nada. Quando eu vou no Museu do Louvre e vejo aqueles detalhes nas pinturas, aqueles detalhes então, assim, do Rembrandt, de tudo aquilo, a gente vê que realmente eu sou um bebê nisso tudo, né? Então eu tenho muito que aprender, eu quero evoluir naquilo que eu estou fazendo. Se eu fosse para outras artes, embora eu sou um admirador de arquitetura, de paisagismo, de vários tipos de arte contemporânea, enfim, eu gosto de tudo que é arte, sabe? Só que eu preciso aprender aquilo que eu faço, eu acho que ainda não aprendi, então eu preciso me dedicar ainda mais, sabe? É infinito, o muralismo é um campo infinito, todos os trabalhos que eu faço nos murais, hoje eu também faço uma tela, que é a original desses muros, né? Então isso já me toma muito tempo,
E assim, cada um desses projetos, quando eu recebo um convite, é um muro em branco, né? Então você imagina, eu tenho que fazer uma imersão na história, muita pesquisa, eu gosto de evoluir dentro do meu caminho. É isso, sabe? Então eu sinto que eu tenho muito a evoluir em técnica, em tipo de equipamento, em materiais, enfim, tem muita coisa para ser feita, né? Mas hoje eu não estou transitando por outros caminhos, não. Eu quero melhorar naquilo que eu estou fazendo. Legal, Cobra. E fala pra gente como que essa pandemia está impactando o seu trabalho. Olha, eu acho que é um momento de reflexão, de amadurecimento da minha carreira, da minha arte, dando um ressignificado, né, em tudo que eu faço, sabe? Eu não sei, eu tive que repensar mesmo muita coisa, porque eu estava pronto para viajar, eu estava de mala pronta, assim. Para você ter uma ideia, em janeiro do ano passado, eu estava em Nova York, lá no World Trade Center, negociando para pintar um painel lá na fachada, de onde eles vão construir a segunda torre. Fora isso, vários outros painéis na Europa, no Japão, até mesmo na China, eu tinha painéis em negociação. E, de repente, o meu trabalho é na rua, né? De repente, tudo isso mudou. Tudo isso foi bloqueado, ou foi cancelado, ou foi adiado, tal. E aí eu passei a repensar tudo isso. E foi aí que eu comecei a trazer mais à tona essas obras com propósito, sabe? Porque por mais que eu estou aqui isolado e tal, fazendo alguns trabalhos, né, bem menos do que eu desejo e tal, até por uma questão de segurança, mas foi aí que eu passei a fazer esses trabalhos com esse cunho de solidariedade, né? Então eu fiz esse trabalho do Líbano também durante esse momento, então eu passei a pensar mais sobre tudo isso, pensar menos em mim e pensar mais no próximo, né? Então eu acho que a pandemia mudou muita coisa, assim. Acho que alterou muito daquilo que eu acreditava e tudo mais, nos valores. E aí eu passei a pensar também no tempo que eu estava perdendo, né, com tudo isso, mas não no tempo que eu estava perdendo só especificamente durante a pandemia, mas no tempo que eu já estava perdendo com o distanciamento que a gente que eu já vinha, sabe, com todas essas viagens, com toda essa vida louca que eu venho levando, às vezes 8 meses fora do Brasil, né? Então, esse distanciamento dos meus amigos, dos meus familiares, dos parentes e tanta gente aí, sabe? Então, me fez uma reflexão de tudo isso. Eu até cheguei a criar um mural falando sobre isso, chamado Linha do Tempo, que está no quilômetro 44 da Castelo Branco, que mostra essa linha, essa passagem do tempo, né? E fala como a vida é breve e a gente tem que realmente aproveitar da melhor forma possível, não só numa questão material, mas espiritual também, sabe? Podendo pensar numa forma de compartilhar um pouco daquilo tudo que nós estamos acumulando, porque no final das contas a gente não vai levar nada disso tudo, né? Então não adianta ficar todo ano trocando de carro, de televisão, de sofá, de casa, enquanto pessoas estão aí nas ruas passando fome e essa situação toda da educação no Brasil, da saúde, pessoas morrendo pela questão de falta de oxigênio hospitalar. Por isso que eu fiz uma obra chamada Respirar, e aí a gente pôde, com essa obra, arrecadar R$700 mil, que compramos 2 usinas de oxigênio e mandamos lá para a região de Manaus. Então, ou seja, me fez refletir sobre tudo isso, né? E dar esse novo caminho para o meu trabalho também. Muito legal. Cobra, falando Castelo Branco ali tá quase inteiro sua, eu tenho 2 obras ali. Fiz 2 obras. Eu tenho um sítio
Legal. de tu, e aí eu passo quase todo final de semana eu passo pelas suas obras ali e admiro. Eu tenho uma pergunta para você, que eu vi que você falou de Capela Sistina, você falou de Rembrandt, você falou de Basquiat, e é mais uma curiosidade que é assim, você volta no tempo, né? O material, né? A tinta, né? Para as pessoas chegarem naquela tinta que ele queria, aquela composição, e como é que ele faz aquele traço e tudo mais. Hoje, provavelmente você também deve enfrentar as mesmas dificuldades, né? De você chegar naquele tom de tinta que você quer, que tipo de recurso você vai usar, principalmente suas obras são gigantescas, né? Como é que você enfrenta essas dificuldades, essas experiências? Olha, eu sou muito movido por desafio, sabe? Tanto que eu fiz esse mural que entrou para o Guinness de 3.000 metros, depois fiz esse na Castelo, que tem 6.000 metros quadrados. Quem passa pela Castelo não percebe, porque ele tem uma parte para baixo, mas ele tem 6.000 metros. Então, assim, são trabalhos complexos, não só pela questão dos materiais, mas por toda a questão da segurança também envolvida, porque muitas vezes são trabalhos em altura, são laterais de prédio. Eu já cheguei a pintar um prédio lá em Recife com 99 metros de altura. Então, assim, você fica preso ali com o balancinho, tem o vento, tem todas as condições, tem a questão da tinta, que é super tóxica também. Eu adquiri um problema de saúde por causa disso. Então, você tem que usar todo o IPI, a questão toda de segurança, né? Tem as questões das permissões. Quando eu falei que eu fui para Nova York, fui pintar em Nova York, eu passei meses aguardando autorizações de órgãos que cuidam da paisagem urbana, da arquitetura e tudo mais. Outros lugares, por exemplo, nos Emirados Árabes, tem toda a questão da religião também. Então tem uma aprovação prévia do desenho. Na Europa também, aqui no Brasil, enfim, tem lugares que você vai pintar que tem neve, que está um clima frio demais, outros lugares calor demais. Pintar na rua é muito grande, é o tempo todo, então depende muito da questão física também. Agora, a questão da luz, por exemplo, quando eu estou em alguns lugares da Europa, tem uma incidência do sol diferente de outros lugares nos Estados Unidos ou no Brasil. Isso interfere muito no brilho, na tinta. Então, muitas vezes eu tenho uma proposta, eu faço uma arte, mas quando eu chego no local, isso tem que ser alterado muitas vezes, porque eu percebo que aquela cor não funcionou direito. Ou eu chego num determinado local que não tem aquela cor específica que eu preciso. Isso acontece. Embora no spray tenha o código Pantone, mas mesmo assim, não é em todos os lugares do mundo que você encontra isso, né? Então, muitas vezes tem que ter uma adaptação. Às vezes eu tenho uma arte que eu criei, tá? Mas o prédio que está disponível, ele é cheio de portas, cheio de janela, que pega bem no meio da figura. Então, tem que ser redesenhado isso, repensado. Hoje eu tenho feito até maquete antes de pintar. Então, por exemplo, eu estou produzindo uma obra agora que eu fiz uma maquete do prédio e fiz a ação para poder entender, porque eu gosto muito de pensar na cidade, não de uma forma egoísta. Eu não sou dono da cidade. A cidade são vários tipos de pessoas, de culturas. Tem judeu, tem ateu, tem cristão, tem de tudo, né? Então, tem criança, tem adulto. É diferente de uma galeria de arte, que você pode ter uma sala viva lá para você e tal. Nas ruas você tem que respeitar tudo isso, né? Então, quando eu vou pintar, eu penso sim na arquitetura que tem no país, no tipo de pintura, no tipo de cor que é utilizada lá. Eu não quero agredir com o meu trabalho, eu quero somar com tudo isso, né? Então, eu faço toda essa pesquisa antes de pintar, cada vez mais, sabe? Cada vez mais eu venho me aprofundando nisso, para conseguir fazer trabalhos que tenham essa conexão, não só com as pessoas, mas também com o ambiente onde o trabalho foi inserido.
Engraçado você falar isso, só um comentário antes da próxima pergunta. Você falou de lugar frio, e eu lembrei, eu morei nos últimos 5 anos, eu morei nos Estados Unidos, né? Voltei pro Brasil agora. E 3 anos em Minneapolis. E lá você fez o Bob Dylan, se eu não me engano, né? E lá é muito frio, aí eu lembrei dessa questão da neve. É verdade. Teve situações de eu ficar com as pontas dos dedos congeladas e não conseguir apertar o bico do spray, entendeu? Mas, por exemplo, em Chicago eu fiz um trabalho lá do Muddy Waters, numa lateral de prédio lá também, de uns 50 metros de altura. Teve dia que estava nevando, então assim, o frio era intenso. Eu tava com touca, com blusa, com 3, 4 blusas, só que pendurado na lateral de um prédio. Então você imagina o vento, tudo que está acontecendo ali, né? E é muito difícil. Em Nova York eu também passei por isso. Como eu fiquei morando lá e pintando um mural atrás do outro, chegou um momento que estava frio, e é um frio intenso, né? E percebeu que teve dias que você acaba regando pro frio, né? Mais fácil você pintar no calor que nem eu peguei na Índia, sei lá, até mesmo em Dubai, tava, certo, né? Teve dias que tava mais de 40 graus e eu tava fazendo aquelas pinturas em 3D no piso, sabe? E nossa, aí, ou você faz ou não faz. Então, assim, estar na rua é diferente de escritório, né? Que é controlado, ar-condicionado, tudo ali e tal. Na rua você tem que comer onde dá. Você tem que se adaptar às condições. Então, tem tudo isso. São bastidores, né? Mas realmente acontece. E, Cobra, você conhece o Banksy? Não, eu não conheci. Infelizmente, não conheci. Embora eu acho que o Banksy é o artista número 1 do mundo. Acho que se tem alguém que vai ficar para a história da arte, é o Banksy. Pelo trabalho que ele realiza, e você vê que ele próprio não é uma questão de tamanho, ele faz trabalhos pequenos com uma relevância enorme, com muito conteúdo, muito contexto e tal. É impressionante que ele consiga ser um artista anônimo até os dias de hoje, mas o interessante é que eu trabalhei com pessoas associadas durante 3 anos. Eu trabalhei com o Mr. Brainwash. O Mr. Brainwash, não sei se vocês viram o filme do Banksy, aquele Saída pela Loja de Presente. Então você sabe o Mr. Brainwash. O Mr. Brainwash, ele foi meu agente durante 3 anos nos Estados Unidos. E ele é totalmente conectado ao Banksy. E assim, é um sigilo, é totalmente restrito. Existem salas que são totalmente fechadas, tem lugares que eu não tive acesso. Então, é muito fechado, muito exclusivo mesmo. É por isso que é realmente esse mito, né? Outro cara fantástico. Oi? É o Obey também, né? O Obey eu conheço. Sim, ele também está nesse documentário. Eu acho que é um dos artistas mais importantes, até porque ele foi um dos pioneiros de rua, de ter uma estética muito bem definida, ter uma linguagem, ter uma mensagem, ter um trabalho muito bem resolvido. Então o Obey é um fenômeno. Legal. Cobra, muito obrigado por esse papo fantástico, e a você, ouvinte do Polaris, um agradecimento especial pelo prestígio e pela audiência. Um grande abraço a todos.